Fala galera, eu produzi um vídeo que fala um pouco sobre o conteúdo que nós estamos desenvolvendo em geografia. Então prestem atenção, observem com cuidado e anotem suas dúvidas. É muito importante vocês também interagirem no Meet, ok? É o momento que você pode tirar suas dúvidas e fazer perguntas, curiosidades, tá bom? Então, boa aula para vocês aí. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter algumas dúvidas sobre esse importante período da geopolítica mundial, a chamada Guerra Fria. Basicamente a Guerra Fria, ou mundo bipolarizado, ocorreu entre 1945 e 1991. Isto mesmo, teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então olha aqui, entre 1945 e 1991 foi o período da Guerra Fria, ou mundo bipolar. Bom, quando termina a Segunda Guerra Mundial? Em agosto de 1945, quando o Japão é atingido por duas bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos da América. O Japão se rende e assim termina a Segunda Guerra Mundial. Bom, entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, vão se destacar os Estados Unidos e a União Soviética. Isto mesmo, eles eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial vai surgir um conflito. E aí está o problema, porque ambos defendem regimes políticos e econômicos antagônicos. O capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo, liderado pela União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviética. O que isso quer dizer? Quer dizer que um regime não pode viver com a existência do outro, por isto antagônicos. Essa situação levou o mundo a se dividir em dois blocos, os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os países comunistas, liderados pela União Soviética. E a partir então nós vamos ter aí esses rachas entre os países. Vamos começar pela Europa. A Europa basicamente ficou dividida em dois grupos. A Europa a oeste, ok? Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental aderiram à influência dos Estados Unidos. Então ficaram sob a influência dos Estados Unidos. A Europa Ocidental, portanto, adotou um regime capitalista. Já o outro lado da Europa, o lado oriental, ou leste da Europa, ficou sob a influência da União Soviética e adotou o regime comunista. Então vejam só, logo no início nós vamos ter aí essa divisão do continente europeu. E isso com o tempo foi passando a influência de um e de outro, né? E assim a Europa foi se dividindo. Bom, dentro da Europa é bom destacar a questão da Alemanha. A Alemanha, ela teve um problema muito grave. Lembra, a Alemanha era de Hitler na Segunda Guerra Mundial e ficou sob intervenção aí dos países vencedores. E aí também houve essa disputa entre capitalistas e comunistas. E a Alemanha acaba se dividindo também em duas partes. Nós vamos ter a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental capitalista, sob influência dos Estados Unidos, os países capitalistas, e a Alemanha Oriental sob influência da União Soviética. E ainda mais tenso ainda ficou quando se chegou a situação de Berlim. Berlim era a capital da Alemanha, principal cidade da Alemanha. E a capital Berlim também acabou sendo dividida. Vou transportar para cá Berlim. Então, Berlim também entrou nessa pauta de discussão. E Berlim também foi dividida ao meio. Então, além do país Alemanha ser dividida ao meio, Berlim também foi dividida ao meio. Nessa disputa, chegou-se a um acordo de dividir Berlim em duas partes. Berlim Oriental, sob a influência da União Soviética, e Berlim Ocidental, sob a influência dos capitalistas. E aqui foi construído o muro de Berlim, que dividiu povos, dividiu famílias, né? E foi assim durante vários anos, até 1989, quando esse muro foi derrubado e a Alemanha se unificou novamente. Então, mas isso que nós estamos vendo, tudo está dentro dessa disputa ideológica, política e econômica entre capitalistas e comunistas. Além dessas questões, houve também a expansão do comunismo em algumas áreas. Por exemplo, a China se tornou comunista nesse período, em 1949. As Coreias se dividiram
Nós vamos ver a Coreia do Norte, que se tornou comunista, e a Coreia do Sul, que ficou capitalista. E aqui teve guerra e teve influência também de ambos, Estados Unidos e União Soviética. O que é importante vocês frisarem ou memorizarem aqui, que a Guerra Fria foi disputa ideológica, política e econômica entre as duas superpotências. Estados Unidos, que defendia o capitalismo, ou que defende ainda o capitalismo, e a União Soviética defendia na época o comunismo, o sistema comunista. Ah, professor, por que Guerra Fria? Porque nem Estados Unidos nem União Soviética chegaram a jogar bombas um no outro. Não teve uma guerra armada entre essas duas superpotências. Ficou mais no campo ideológico, político e econômico. Daí dizer Guerra Fria. Eles não entraram em guerra, mas por outro lado incentivaram várias guerras dentro desse contexto político na época, né? Mesmo no Brasil, o Brasil também teve aí uma situação de tentativa de movimentos, né, de transformar um pouco do Brasil também num país mais socialista, que eu vou explicar mais para frente, né? A diferença entre o socialismo e o comunismo. Na realidade, o socialismo ele é a primeira fase do comunismo. Tá? O que é o comunismo? O comunismo vem da ideia de comum. Um país onde a sociedade seja mais igualitária, mais igual, mais comum. Que se põe a um modelo capitalista onde você tem lá a divisão de classes entre o patrão e o empregado, que é a base do capitalismo, né? Então um é dono dos meios de produção e o outro vende a sua mão de obra em troca disso por um salário. É a base do capitalismo. Mas aí tem livre iniciativa, livre concorrência, que no comunismo já tem uma certa dificuldade para trabalhar com isso. Que nós poderemos ver isso mais para frente. Então aqui é uma orientação básica sobre o período da Guerra Fria ou o mundo bipolar. Ok? Quando o comunismo vai começar a cair? Então vou adiantar aqui já algumas informações para depois nós debatermos. O comunismo começa a cair primeiro com a derrubada do Muro de Berlim. Devido a crises econômicas e políticas, a Alemanha Oriental ela acaba cedendo e é derrubado o Muro de Berlim. Então Berlim se unifica e a Alemanha também gradativamente vai se unificando. A outra situação do fim do comunismo foi o fim da própria União Soviética, em 1991. Em 1991, chega ao fim da União das Repúblicas Soviéticas. Depois de alguns anos de crise econômica e política, a União Soviética chega ao fim. E aí daí vão surgir 15 países independentes, com destaque para a Rússia, que hoje ainda é um importante país no cenário mundial, né, na questão da geopolítica. Ok? Bom, então por hoje é só, depois nós continuamos essa discussão e vamos tirar as dúvidas aí que aparecerem. Um abraço a todos.